Olá, boa noite. Bem-vindos ao ponto de partida. Hoje é a Avenida Ogianda. Voltamos ao local do falso alarme de desabamento que plantou pânico entre moradores de um dos edifícios. Que na sequência foi abandonado e que voltaram ao prédio depois da averiguação feita pelas autoridades. O que constatamos é que permanece o sentimento de insegurança no seio dos moradores. Eram 16h30 desta quinta-feira, quando metade da placa lateral do edifício cedeu, uma situação que deixou preocupados os moradores. Nos encontrávamos no serviço e pronto, tive a notícia por meio do WhatsApp, as conversas circulavam no grupo. Foi quando entrei em desespero, quando a minha mãe ligou para mim a dizer que o corpo de bombeiros encontrava-se debaixo do prédio e que já estava a ficar mesmo muito assustada. E como ela estava aqui sozinha, pus-me no carro e vim a correr. Tal como Elisa Pedro, Maria Flor é moradora do prédio há mais de 30 anos e nos últimos tempos partilha constantemente a preocupação relacionada às fissuras apresentadas pela infraestrutura. Os bombeiros, ao chegarem ao local, a notificação que tinham recebido é que haviam placas soltas na lateral do edifício devido a uma fissura que estão-se a deslocar e a qualquer momento podem voltar a deslocar. E não foi por causa do estremecimento no prédio, foi por causa de placas soltas que estão a afetar a vivenda colada ao edifício, que está junto ao edifício. Por iniciativa própria e de forma paliativa, os moradores já contrataram serviços de manutenção. Todavia, não resolveu o problema, como explica esse cidadão. Fizemos manutenções pontuais, sempre através das cotas que pagamos, temos sempre, uma vez que os edifícios são velhos, mas isso é algo pontual. Pese embora que alguma manutenção tem custos bem elevados. Por isso, às vezes, pedimos auxílio à administração ou algum apoio mesmo para saber do estado de degradação do edifício. O único sinal que tivemos que foi na altura da construção do edifício onde está localizado o BPC, Agência Aldalara, em que se verificou uma pequena fissura ou separação dos prédios gêmeos. Mas desde este período para cá, nunca mais tivemos nenhum problema. Só neste ano, a província de Luanda viu desabar o prédio de 6 andares da Avenida Comandante Valódia no mês de março e em abril soou o alarme sobre a iminência de desabamento do lote 1 do Prenda. Entre os moradores do prédio 60 da Avenida Ogianda, no distrito urbano do Rangel, multiplicam-se os apelos dirigidos às autoridades da província. Bem, que fizessem as autoridades a quem de direito, que façam uma vistoria. Os prédios são antigos, precisam de manutenção e nós não nos sentimos seguros. Não houve turbulências, mas é assim, eu devido ao conhecimento que tenho da matéria, o prédio apresenta fissuras a nível interior e como sabemos, fissuras são sinais de que algo não se passa, que algo não está a correr muito bem, porque sabemos que uma superfície plana não é suposto ter ranhuras, fissuras. Então eu acho que é um prédio sim que devia estar no plano do GPL, a reabilitação ou a demolição em último caso e verem de que forma poderiam ajudar os moradores, que há aqui moradores com mais de 50 anos de edifício. Entretanto, a Comissão Provincial de Proteção Civil e Bombeiros garante que não há quaisquer riscos de desabamento do edifício. Não há necessidade de pânico. A Comissão Municipal aconselha os moradores do prédio em referência a manterem a calma e regressarem à procedência. Segundo estudos do Laboratório de Engenharia de Angola, em Luanda estão diagnosticados 80 edifícios em estado avançado de degradação. E ainda em destaque hoje, crime cometido por pastor de 52 anos que manteve cidadãos em cárcere privado durante 3 anos. E mais, novos esclarecimentos sobre a demora do Simplifica 2.0. Segunda semana de aulas, no ensino geral, a administração de Talatona fala sobre condições de distribuição da merenda escolar. Qualidade dos serviços do atendimento ao paciente. Junta em debate mais de 200 técnicos no Kazenga. Cimeira do Grupo dos 77 mais China arrancou hoje em Havana com intervenção do chefe de Estado angolano. Luta contra estragos causados pelas enchentes na Líbia. O número de mortos passou da casa dos 11 mil. Desporto em destaque com o melhor que marca o dia e no cartaz sugestões para o seu fim de semana.
sacrifício pelo sustento de famílias. As picadas que eles fizeram, que é para a gente poder passar, não fazem manutenção. Então aquilo a gente acaba chegando lá muito cansado e leva muito tempo para chegar. Agora que se aproxima então a chuva, com essas obras que ainda não terminaram, então já estamos com medo mesmo. Caminho com vários destinos. Pelo caminho está a encontrar bué de reguladores de trânsito. Dia, aproximadamente, a média de 30 caminhões. Riscos, perdas e ganhos. Essas crises que nós temos no país, tudo está abaixo. Quando as pessoas passam muito tempo sem encontrar uma vaga de trabalho, a tendência é de buscarem alguma forma de sobrevivência. Negócios transfronteiriços. Na reportagem da semana. Mais à frente, outra vez, boa noite. Seguimos com um caso que chega do Zango, crime cometido por um pastor de 52 anos. Que é acusado de manter em cárcere privado e abuso sexual 2 cidadãs, incluindo uma menor de 14 anos. O relógio marcava 18 horas e 45 minutos. A equipa de reportagem do Girassol Jornal seguiu até ao Zango 3, lado A, onde um pastor de 52 anos, pertencente à igreja Yezaweza, é acusado de ter mantido em cárcere privado 2 cidadãs, incluindo uma menor de 14 anos, durante 3 anos. Os familiares das vítimas alegam que tudo foi feito para as resgatar, mas sem sucesso. Nós, quando fomos para essa igreja, fomos restauradas por intermédio de doença, fomos à procura de cura. Já conseguimos dar conta que psicologicamente, espiritualmente, ela não se encontra bem. Então nós queremos que ajudem, deem ela para nós, a família, e saber recorrer a um outro sítio para podermos fazer o exame da mente da nossa irmã. Nós, como a família, não aceitávamos que as nossas filhas têm que viverem na igreja. Rejeitamos isso. Então, como é com um pastor, hoje vai ser gerro. Não pode. O pastor explica as razões de as manter em cárcere privado. A revelação que teve, então fui orientado que não poderia levar este barco só sozinho, tinha que ter uma costela. Porque eu tenho que levar esta obra como assim Deus orientou. Nada eu posso fazer. Eu tenho que levar e estou decidido a casar e andarmos juntos para a gente até onde Deus quiser a terminar esta obra. Os moradores da localidade mostram-se consternados com o facto e pedem que medidas sejam tomadas. Se é uma igreja que vem pedir cura, não tem como as pessoas estarem aqui a morrer. E aqui restou-se muito caso de morte. As pessoas aí são hipnotizadas, não é? Acertarem um estilo de vida que eu não acho adequado e que não vai mesmo de acordo com os padrões normais. Ninguém sabe o que acontece aí dentro. Ninguém sabe. Tem menores de idade aí, o que mais engraçado é que tem menores de idade. Onde é que está a lei? A psicóloga afirma que a proliferação das seitas religiosas tem motivado a desestruturação das famílias. A partir do momento em que os pastores incentivam as pessoas a afastarem-se das famílias, automaticamente estão a causar uma grande destruturação. Porque essas crianças sejam submetidas a um teste psicológico para saber que tipo de nível elas estão mentalmente. Tanto o pastor também é necessário que seja submetido a um teste psicológico para sabermos se trata-se de um distúrbio neurológico ou de um distúrbio comportamental, porque não é normal a maneira como eles se apresentavam. O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda garante que o assunto já foi remetido ao Tribunal de Família para dirimir o conflito. O pastor parece que está separado da mulher e acabou por ter a menina como esposa, não é? Tanto é que depois ligou para um dos familiares da menina a dizer que queria se casar, estava de casamento marcado para a menina. Isso gerou uma polémica, uma confusão muito grande, não é? É um assunto que remetemos ao Tribunal de Família para dirimir esse conflito. Já estão em Cabinda os restos mortais do pescador que perdeu a vida numa prisão do Gabão. Os restantes 9 também já se encontram em Angola, depois das negociações entre Angola e Gabão. Os restos mortais do pescador João Lelo Tula, de 37 anos de idade, que faleceu no Gabão, já se encontram em Cabinda.
Depois de várias tentativas de negociações com o governo gabonês, foram aceitas as solicitações feitas pela diplomacia angolana. Outros 9 pescadores que andaram presos também foram libertos e já se encontram no seio das suas famílias. Os mesmos estiveram presos há cerca de 1 ano, fruto da violação dos mares gaboneses devido à atividade de pesca. Os familiares do malogrado agradecem o governo angolano pelo esforço, sobretudo pelo apoio incondicional. Me sinto bastante a perca do filho. Como pai que sou, que ainda quem deveria fazer o funeral para mim é o filho. E eu agora faço o funeral do filho. Eu agradeço a Sua Excelência, Sra. Governadora. Queremos agradecer. Obrigado, Senhor, pelos acontecimentos que nós acontecemos. A nossa irmã, a nossa mãe, vai nos ajudar. Obrigado, obrigado, Senhor. Ficaram lá 5 elementos, foram condenados 2 anos. A embaixada angolana está sempre atrás de nós, não quis deixar de nós. Tinha que forçar que a gente saia mesmo daquela casa. A governadora provincial Maraquiosa, presente na recepção do corpo, disse que os esforços vão continuar para que sejam libertos os outros 5 pescadores que ainda se encontram presos no Gabão. Tivemos a felicidade de receber 9 pescadores aqui na nossa província que já foram postos em liberdade, mas ainda temos o registro de mais 5 pescadores que se encontram no Gabão, detidos, mas que há eventualmente alguma complexidade no processo, mas seguramente as nossas autoridades centrais tudo estão a fazer para reverter este quadro. A presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, pediu aos pescadores a terem mais cuidado e que evitem exercer a atividade em áreas não permitidas. Nós apresentamos em nome de toda a Assembleia Nacional e em particular dos deputados do Círculo Provincial e dos grupos parlamentares aqui presentes e do Partido Humanista de Angola as nossas sentidas condolências, a nossa dor e o nosso luto com a família que está a chorar o seu ente querido. E gostaríamos de deixar um apelo a todos os jovens para terem muito cuidado, muita atenção, para não se fazerem ao mar sem rumo. Vamos pescar nas nossas águas, vamos cultivar os nossos campos, vamos encontrar formas de subsistência aqui no território angolano. Os gaboneses detiveram 3 embarcações, mais de 15 detenções de pescadores. 5 pescadores ainda se encontram presos no Gabão. Cimeira do Grupo dos 77 mais China. Primeiro dia, em destaque. Por enquanto falamos sobre a implementação do Simplifica 2.0. Trazemos hoje novos desenvolvimentos sobre a morosidade e falhas já identificadas. O Diretor Nacional de Identificação disse hoje que está em curso um trabalho de integração faseada dos serviços para que até finais do próximo ano o sistema funcione de forma integral. O governo angolano quer finalizar o processo de integração da base de dados do bilhete de identidade e a base de dados do registro civil até finais de 2024. A intenção visa reorganizar o processo de emissão do BI à luz do Simplifica 1.0. Nós já há um certo tempo temos aplicado o projeto Simplifica, mas que vai levar algum tempo na sua concretização. Já temos uma percentagem muito elevada da sua concretização, que é a unificação de base de dados, para que o próprio cidadão hoje deixe de apresentar como documento importante, que era o assento de nascimento para a emissão do bilhete de identidade. Não queremos passar do próximo ano para fechar e acredito que pode ser até muito antes, porque estamos no bom caminho, estamos numa boa velocidade a mudar os sistemas do nosso serviço, porque estamos a falar de um sistema que nós usamos por mais de 10 anos. Na ronda efetuada nesta quinta-feira, em alguns postos de identificação, verificamos que certos procedimentos ainda não foram atualizados à luz do Simplifica 1.0. Ao cidadão, por exemplo, ainda é exigido o assento de nascimento para a emissão do bilhete de identidade pela primeira vez. Foi necessário o assento do nascimento do meu filho, a cópia do bilhete
do meu esposo, a cópia do meu bilhete e a cópia da cédula do menino. Temos alguns serviços que ainda não acabamos de concluir, estamos a implementar em todos os de forma faseada a implementação deste sistema, onde o cidadão faz o registro ou queira tirar o seu bilhete de identidade sem utilizar os dados do assento de nascimento. Mas alguns serviços ainda não concluídos, mas em fase de conclusão. Uma boa parte já foi implementado, é um projeto novo, um projeto hercúleo, mas que já começa a dar frutos. Muitos dos nossos serviços já não se precisa apresentar esses dados que são os assentos de nascimento, mas temos que admitir que ainda temos alguns serviços que temos algumas dificuldades, mas está-se a implementar o projeto também de simplificação. Outra preocupação apresentada pelos utentes diz respeito àqueles cidadãos que, por causa da sua condição financeira, não podem pagar os emolumentos para a emissão do bilhete de identidade. O normal, não somos nós, Ministério da Justiça, que acautelamos essas questões. Existem outras instituições que têm o poder de passar este documento, um atestado de pobreza, para que o cidadão se dirija a nós comprovadamente, para que nós podemos ajudar a tirar então este documento a título isento devido às suas dificuldades financeiras para poder suprir estas necessidades. Normalmente as administrações, o governo da província que acautela essas questões. O decreto presidencial número 161/21 de 21 de junho, que efetiva as medidas do Simplifica 1.0, institui a idade zero como pressuposto inicial para a solicitação de emissão do BI e alarga o prazo de validade do bilhete de identidade para 5 anos para aqueles que tenham até 20 anos de idade, sendo que dos 21 anos de idade aos 55 anos passa para 10 anos de validade e dos 56 anos em diante o bilhete passa a ser vitalício. Termina hoje a segunda semana de aulas do ensino geral, depois do arranque oficial do ano letivo 2023-2024. A nível do município de Talatona, a administração garante que estão criadas as condições para a distribuição da merenda escolar, e isto a partir do mês de outubro. Mas em função da insuficiência de verbas, serão atendidos apenas os alunos da comuna da Ilha do Mussulo. Criada para combater o abandono escolar, a merenda atrai, retém e melhora a capacidade de aprendizagem das crianças. Entretanto, a sua distribuição ainda não chega a todas as crianças da província de Luanda. Quem já beneficiou desse estímulo fala do impacto que teve na sua vida. A merenda escolar ajudou-me não somente no crescimento, mas também incentivou-me a continuar na escola, porque normalmente quando não há merenda escolar, as crianças desistem das aulas. Isso é uma excelente ideia e fará muito bem no desenvolvimento da população, porque nem todos os pais conseguem dar isso aos seus filhos. Flávio dos Santos é diretor do Complexo Escolar 9019, a única instituição de ensino pública no distrito urbano da Camama. Disse a nossa reportagem que gostava de ver a instituição que dirige também contemplada no programa de merenda escolar. De uma forma objetiva, traria resultados positivos, olhando para aquilo que é o rei em que a escola está, porque nós, de uma forma geral, precisamos sempre de crianças motivadas. Não chegam muito cedo, umas conseguem trazer lanche, mas outras nem por isso. O município de Talatona tem no seu sistema de ensino mais de 50 mil alunos. Desses, apenas os da comuna da Ilha do Mussulo beneficiam da merenda escolar. Muitas crianças, muitos adolescentes eram envolvidos na atividade pesqueira, como sendo uma atividade que ajuda a aumentar a renda das famílias. Então havia um grande índice de desistência à escola. Um elemento que poderia contribuir para a retenção e a permanência das crianças e adolescentes nas escolas, entendemos nós direcionar o programa da merenda escolar para a comuna do Mussulo. À semelhança dos municípios do Kazenga e Quilambaquiache, o valor alocado à merenda escolar no município do Talatona também não atinge os objetivos, que é o de levar lanche às 14 escolas. Entretanto, a administração municipal tem já estratégias para manter as crianças nas escolas.
Tendo em conta o valor que nós colocamos às empresas, tantas escolas recebem a merenda, por exemplo, às segundas e às sextas-feiras, ou às quartas. Só conseguimos cobrir aproximadamente 10 mil a 15 mil, o que ainda é, no entanto, muito aquém do desejado. Para o presente ano letivo, o dignizador municipal, o arquiteto Rui Jeff Duarte, planificou cozinhas, no entanto, comunitárias para atribuir merenda, abrangindo não só a comuna onde nós temos já estado a trabalhar, mas também a parte continental. Está em vista, portanto, o arranque da nossa padaria que nós temos numa das escolas. Os alunos das 5 escolas contempladas para a merenda escolar no município de Talatona começam a receber a merenda no próximo mês de outubro. E profissionais de saúde no município do Kazenga debateram hoje sobre a qualidade nos serviços de atendimento ao paciente. O ato contou com a participação de mais de 200 técnicos dos diferentes hospitais do município, com foco em servir melhor a população. Profissionais de saúde das unidades sanitárias do município do Kazenga participaram nesta sexta-feira no seminário em torno da segurança no atendimento ao doente, bem como a qualidade do setor. Os participantes demonstraram-se satisfeitos com o resultado obtido. Devo prestar mais atenção naquilo que é a prescrição médica e dar uma boa orientação a cada paciente. Todo profissional de saúde tem de ser humilde. Na saúde devemos ter também empatia. Sobre a ética e deontologia profissional, de como podemos evitar o efeito de juntar um ou mais medicamentos. Nós temos que investir nos profissionais, nós temos que ter médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, trabalhadores administrativos, o pessoal da área de segurança, das unidades de saúde, dos serviços de recepção, todos eles a estarem comprometidos com a causa que é atender ou prestar um atendimento ao utente de qualidade e considerar o utente como sendo o seu principal foco. Jeremias Agostinho considera que a saúde pública é um desafio do país. A saúde pública a nível nacional continua a ser um desafio enorme, porque nós ainda temos, infelizmente, taxas de morbilidade, de doenças e de mortes por patologias que maioritariamente poderiam ser preveníveis e que no momento ainda não o são, ceifando a vida de muitos angolanos quase todos os dias. A importância da interação medicamentosa também foi um dos temas deste workshop que uniu mais de 200 profissionais da saúde no município do Kazenga. A associação, a polifarmácia, vem só crescendo cada vez mais e as interações não são tão levadas em consideração, né? E o que pode gerar um risco e um dano, às vezes até a morte a um paciente. Os medicamentos são importantes, não só para curar, mas para também manter a qualidade de vida do doente. E se não fizermos de uma forma correta, o que era para ser bom acaba por estragar. Então é importante nós termos essa relação de explicação e entendimento para que o doente consiga sanar da melhor forma o que ele está passando naquele momento. A farmacêutica destacou a necessidade da apresentação da receita médica na compra dos fármacos. Existem vários medicamentos com nomes parecidos, com fonéticas iguais, com doses iguais ou com doses diferentes dentro de uma mesma substância. Então, se o doente chega no balcão e pede um omeprazol, eu não sei se ele está me pedindo de 20, se ele está me pedindo de 40. Se ele me pede um paracetamol, eu não sei se ele pede de 500 ou se ele pede de 1 grama. Então é muito importante a gente ter sempre a prescrição em mão. Ao nível do município do Kazenga, nós temos estado a trabalhar, a incentivar os profissionais para que cada dia possam aprimorar os seus serviços, a sua forma de atendimento, porque o fim último é sempre o cidadão. A atividade teve como objetivo saudar o Dia Mundial da Segurança do Paciente, assinalado no dia 17 de setembro. Recorda-se que o município do Kazenga conta com 15 unidades hospitalares e 1.470.398 habitantes. Retomamos a informação com os debates na cimeira do Grupo dos 77 mais China, que tiveram início hoje em Havana. O primeiro dia da cimeira contou com a intervenção do Presidente da República, João Lourenço, como convidado ao evento. Também falaram dos passos dados e os desafios na busca pelo desenvolvimento sustentável.
Os chefes de Estado e do Governo do Grupo dos 77 mais China analisam desde hoje até amanhã em Havana, Cuba, os desafios e estratégias para se alcançar o desenvolvimento sustentável e garantir maior acesso da humanidade à ciência e tecnologia. Angola participa do evento ao mais alto nível, com a presença do presidente João Lourenço, que durante a sua intervenção falou das reformas em curso no país no setor da ciência e tecnologia. A República de Angola estabeleceu como uma das suas prioridades nacionais investir na ciência, tecnologia e inovação como estratégia para enfrentar os desafios da diversificação e crescimento econômicos, do aumento da produtividade, da competitividade global e das transições digital e energética, no âmbito de políticas e programas voltados para a melhoria da qualidade de vida dos angolanos. O setor da ciência, tecnologias de informação e comunicação encontra-se num processo de crescimento e expansão, em cujo âmbito foi construído e colocado em órbita o satélite de comunicações denominado ANGOSAT-2. Estamos a expandir a rede nacional de banda larga e de televisão digital terrestre e integramos o consórcio de cabo submarino de fibra óptica internacional, designado 2 África. Na opinião de João Lourenço, o grupo poderá desempenhar um papel importante na resolução dos conflitos que o mundo enfrenta em grande escala. A necessidade do respeito da Carta das Nações Unidas e das normas do direito internacional e criar-se um ambiente propício a negociações que levem ao fim definitivo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No nosso continente assistimos com bastante preocupação ao alastrar do terrorismo e ao surgimento de golpes de Estado perpetrados por militares e que mereceram a condenação da União Africana e da comunidade internacional no geral. É importante que essa mesma comunidade internacional não dê sinais ambíguos face à tomada do poder por meios inconstitucionais, devendo-se abster de atitudes e comportamentos que desautorizem as organizações regionais e continentais e que possam ser interpretadas como de encorajamento às mudanças inconstitucionais. O chefe de Estado angolano voltou a defender o fim do embargo econômico a Cuba. Por ser injusto, desumano, contrário aos princípios do comércio e cooperação internacional, do direito inalienável da autodeterminação e da livre escolha dos povos sobre seu próprio destino. Cuba assume pela primeira vez a presidência temporária do grupo G77 mais China e tem insistido na promoção de uma ordem internacional mais justa e na urgência da reforma do sistema financeiro multilateral. A cimeira do G77 mais China antecede a Assembleia Geral das Nações Unidas, que vai decorrer na próxima semana em Nova Iorque. O secretário-geral da ONU, António Guterres, abriu o evento depois desta semana ter considerado muito importante que os países em desenvolvimento lutem para garantir as transformações necessárias nos sistemas internacionais para criar condições de enfrentar os desafios e recuperar o seu desenvolvimento. Começam na primeira quinzena do próximo mês os trabalhos de testagem do sistema de telecomunicações do novo Aeroporto Internacional de Luanda. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, avaliou o nível de execução dos sistemas que vão suportar o aeroporto. A faltar 2 meses para a sua inauguração, prevista para 10 de novembro, as obras do novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto continuam. Da parte tecnológica, a infraestrutura está em fase final de equipamento dos serviços de telecomunicações e meteorológicos, que darão suporte às comunicações durante o funcionamento do projeto.
Foi o que, pelo menos, o ministro das Telecomunicações constatou na visita que efetuou nesta sexta-feira às instalações onde recebeu informações sobre o nível de execução dos trabalhos. Da parte meteorológica, o INAMET garantiu que, além de darem suporte aos serviços de navegação aérea, a sua tecnologia vai abranger também outros setores. E só para dizer que os serviços que serão prestados nesse edifício não serão só para a questão da aviação, da navegação aérea. Não, teremos serviço também para a questão de alertas ou monitoramento de chuvas intensas, em convênio com o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Então, é uma gama de serviços que serão prestados para diversos setores socioeconômicos, mas partindo daqui do aeroporto. O titular da pasta das telecomunicações disse que saiu satisfeito com o relatório que recebeu. Temos todas as garantias de que teremos, por altura da inauguração do aeroporto, todos os serviços funcionais e com a qualidade desejada. Com a entrada em operação do aeroporto, os sistemas meteorológicos, igualmente, que tivemos a oportunidade de visitar, estão em condições de servir igualmente o serviço de navegação aérea, de forma a que possamos ter então serviços de meteorologia e navegação igualmente de qualidade. Durante a visita, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social ficou a saber que estão em conclusão no que os sistemas de telecomunicações e os serviços de meteorologia dizem respeito. Mário Oliveira garantiu também que os serviços de telecomunicações estão garantidos não só para esta zona do aeroporto, como também em todas as áreas à volta deste perímetro aeroportuário. Os nossos operadores vão instalar novas estações aqui à volta, para servir o aeroporto e as zonas circundantes. Estamos confiantes de que esta zona estará muito bem servida nessa matéria. E posso desde já garantir que, a nível da telefonia móvel, teremos aqui no aeroporto e nas zonas circundantes estações que poderão comportar serviços de segunda, terceira, quarta e de quinta geração. De acordo ainda com o ministro, o novo aeroporto, situado no distrito urbano do Bom Jesus, é um portal de alavanca à economia. Para o setor que dirige, Mário Oliveira garantiu a admissão de vários postos de trabalho, tendo mesmo citado que para os serviços de meteorologia serão admitidos 60 técnicos. Quanto aos sistemas meteorológicos existentes, o novo aeroporto está equipado com um edifício operacional meteorológico, constituído pelas salas de observação, monitoramento e, entre outras, a sala de meteorologia. E o primeiro grupo de efetivos do Ministério do Interior que vão garantir a segurança no aeroporto, Dr. António Agostinho Neto, já terminou a formação. O ciclo foi encerrado pelo Ministro do Interior, Eugênio Laborinho, que na ocasião considerou o grupo pronto para cumprir a sua missão. Os primeiros 100 efetivos do Ministério do Interior selecionados para trabalharem no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto encerraram nesta quinta-feira a formação em segurança aeroportuária realizada na Escola Nacional de Migração no município de Viana, em Luanda. Ao discursar no evento, o ministro do Interior disse que o curso, em que participaram efetivos de distintos órgãos afetos ao Ministério do Interior, visou capacitar os quadros em conhecimentos ligados a asseguramento físico e patrimonial do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto e das pessoas. Com este curso, pretendemos capacitar os quadros do Ministério do Interior com conhecimentos sólidos para lidar com os desafios que se colocam no domínio da segurança aeroportuária, sobretudo com a inauguração do novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto, previsto para os finais do corrente ano. O aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto é uma infraestrutura importantíssima para o desenvolvimento e projeção de Angola em África e no mundo, o que requer de nós toda a atenção em termos de proteção e segurança. O ministro do Interior alertou ainda para a necessidade de se melhorar a performance na detenção de todas as práticas ilícitas que representam ameaça para o território nacional. Precisamos de melhorar a nossa performance na detenção de substâncias proibidas e perigosas, na identificação de pessoas que representam ameaça
no ambiente aeroportuário e infraestruturas conexas, assim como na prevenção e combate à fuga ao fisco e aos outros atos ilícitos. Entraram hoje para o mercado da Bolsa de Dívidas e de Valores de Angola mais de 7 milhões de títulos da Sonangol. O momento é histórico para a Petrolífera Nacional e foi prestigiado pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa. Trata-se de um total de 76 empresas e 1.400 particulares a nível das 15 províncias das 18 do país, com destaque para Luanda, Huila e Huambo, onde a capital do país ficou com 91,25% da oferta. O momento que marca um importante passo para a petrolífera estatal foi prestigiado pela Ministra das Finanças, Vera Daves, que tocou o sino, simbolizando assim a entrada da Sonangol na Bolsa. É um marco para a Sonangol fazer parte deste processo, por ser a primeira empresa pública a emitir obrigações a nível do mercado de capitais angolano. E, por outro lado, é também uma manifestação da Sonangol perante a banca local ou a Bolsa de Valores angolana. Como se calhar já é de conhecimento de todos, a Sonangol normalmente recorre a financiamentos externos, uma vez que a maior parte das operações da Sonangol são feitas em moeda estrangeira. Então é um marco significativo para a empresa. A entrada no mercado da Bolsa representa, entre outras vantagens, a atração de financiamentos a nível interno, que tem sido um dos grandes desafios dos últimos tempos da empresa estatal quanto à implementação e execução de projetos. Inicialmente, as subscrições que estavam previstas no valor de 75 mil milhões de kwanzas passou para o valor de 83 mil milhões de kwanzas, ultrapassando as expectativas. Isto quer dizer que demonstra que os investidores têm confiança na Sonangol, o que é um ponto positivo para a empresa e não só. E que também, em termos, e aqui falou-se um bocadinho da literacia financeira, quer dizer que as pessoas estão preparadas para investir, não somente na Sonangol, mas para futuras empresas públicas não só. A Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola, considera o passo histórico, dada a trajetória em termos de operações, uma vez que até então todas aconteceram apenas no setor bancário. A primeira operação bem-sucedida de operações de instituições não bancárias e representa claramente um marco no nosso mercado, especialmente nesse momento difícil que vivemos agora. E, portanto, é de facto um sucesso e representa cada vez mais o afirmar e o cimentar da Bolsa como uma alternativa de financiamento para as empresas. A primeira emissão de obrigações foi há 5 anos, sendo esta a segunda que vai até ao ano de 2028. A Bodiva acredita que o mercado está mais vistoso a estes instrumentos. Atualmente, com 4,6 mil milhões de kwanzas em negociações, as perspectivas da Bolsa para 2023-2024 são otimistas. Situação na Líbia e novos números dos estragos causados pelas enchentes. Em destaque. Insegurança alimentar afeta cerca de 30% da população mundial. Mais destaques do resumo da atualidade internacional acontecem agora com o desenvolvimento da Janete Meio-Dia. Já aqui está. Janete, boa noite. Boa noite, Guina. Boa noite, Simeão. Ora, boa noite, Janete. Assim que nos acompanha, boa noite. Um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação indica que quase 30% da população mundial sofre de insegurança alimentar. O mesmo estudo alerta também que, apesar de alguma melhoria, os preços dos alimentos continuam em níveis anormalmente elevados, segundo dados de 2021. O órgão da ONU para a Alimentação refere que o leste asiático e o norte de África são as regiões mais afetadas pelos preços elevados e que a fome pode ter afetado 783 milhões de pessoas em 2022. Confira a seguir outras notas internacionais. A República Democrática do Congo alertou esta quinta-feira
para o que chamou de tragédia humanitária e os danos causados pela suposta agressão do Ruanda, país acusado de apoiar uma rebelião no leste da RDC. As entidades congolesas afirmaram que têm provas irrefutáveis de atividades criminosas lideradas pelo exército ruandês com auxílio do M23. O porta-voz do governo congolês, Patrick Muyaya, falava durante a apresentação do volume 2 do Livro Branco, um documento cuja primeira versão foi apresentada em 2022. O documento, apresentado esta quinta-feira, resume as consequências das tensões entre os dois países em termos humanitários, de saúde, educativos, sociais, econômicos e eleitorais. Cerca de 7 mil migrantes chegaram à costa da ilha de Lampedusa, na Itália, num período de 2 dias. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados disse nesta sexta-feira que os milhares de migrantes que chegaram nos últimos dias à ilha devem ser realocados por causa dos poucos recursos. Para aliviar a situação, as autoridades organizaram algumas transferências para a ilha de Sicília e o porta-voz do Acnur, Matheus Saltmarsh, afirmou que espera que a ação continue nos próximos dias. Saltmarsh disse que alguns fatores, como as condições calmas do mar, a turbulência econômica e social nas águas do Mediterrâneo, na Tunísia e na Líbia, bem como o conflito no Sudão, podem estar na base do aumento do número de migrantes. As autoridades de defesa da Coreia do Sul e entidades diplomáticas dos Estados Unidos concordaram nesta sexta-feira que a cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia é uma grave violação das sanções da Organização das Nações Unidas. O posicionamento das entidades é feito por ocasião da visita do presidente norte-coreano Kim Jong-un à Rússia. A subsecretária de Defesa norte-americana disse que os aliados vão identificar, expor e combater as tentativas russas de adquirir equipamentos militares para a guerra na Ucrânia. Entretanto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou hoje que não foram assinados quaisquer acordos entre a Rússia e a Coreia do Norte. 2 pessoas morreram na Índia em consequência do vírus Nipah, que afetou o estado de Kerala, onde já foram fechadas algumas escolas e escritórios esta semana, enquanto as autoridades lutam para deter a propagação do vírus mortal. Além das 2 mortes, há também a confirmação de 3 casos positivos. Está contada a atualidade internacional. Kina Simeão, boa continuação. Boa noite, Janete. Muito obrigada pelas tuas informações. Bom descanso. Obrigada, igualmente. Até amanhã, Janete. Até amanhã. Falamos agora da luta contra os estragos causados pelas enchentes na Líbia, onde continuam as buscas pelos desaparecidos. O número de mortos passou a casa dos 11 mil. O número de mortos nas cheias ocorridas na cidade costeira líbia de Derna, no leste do país, subiu para 11.300 pessoas. As operações de busca e resgate prosseguem. Segundo a secretária-geral da organização não-governamental, Mary Eldresse, há mais de 10.100 pessoas dadas como desaparecidas naquela cidade. Milhares de pessoas foram enterradas em valas comuns. As equipas de busca continuam a vasculhar as ruínas deixadas pelas inundações. As cheias, alimentadas por 2 barragens em ruptura, arrastaram famílias inteiras no domingo à noite. As autoridades locais afirmaram que existe a possibilidade do número final de vítimas cifrar entre os 18 mil e 20 mil, já que milhares de pessoas continuam desaparecidas. Atualmente, uma das principais preocupações das autoridades líbias é a escassez de sacos para cadáveres, à medida que o mar continua a trazer corpos. As equipas de resgate têm apelado à ajuda internacional, especialmente ao envio de mais sacos para cadáveres. O presidente da Câmara de Derna, Abdulrahman Al-Ghati, disse que precisam de equipas especializadas na recuperação de corpos e receia que a cidade seja infectada com uma epidemia devido ao grande número de corpos nos destroços e na água. A Organização das Nações Unidas alertou que desconhece a dimensão da tragédia na Líbia, depois de ter sido atingida pela tempestade Daniel. O alerta surge um dia depois do órgão ter lançado um apelo urgente de fundos para ajudar 250 mil pessoas. A vice-presidente do MPLA recebeu hoje em Luanda o representante do Partido Comunista Chinês. Foi um encontro de troca de experiências e reforço da cooperação entre os 2 partidos.
Angola e a China estão a cada vez mais a estreitar laços de cooperação em vários domínios. A vice-presidente do MPLA recebeu hoje em audiência uma delegação chinesa na sede do partido MPLA, onde tiveram uma conversa a portas fechadas com representantes do Partido Comunista Chinês. É um dos mais altos dirigentes da República Popular da China. A sua visita a Angola inscreve-se no reforço das relações entre os dois países, na vertente partidária, no reforço das relações entre o Partido Comunista da China e o MPLA, e, naturalmente, conhecendo como conhecemos o funcionamento das estruturas político e administrativas da República da China, ele também é membro do Parlamento chinês e, nessa qualidade, fez questão de vir apresentar cumprimentos de cortesia à senhora Presidente da Assembleia Nacional de Angola. Em todos os encontros já realizados, foi reafirmada a vontade e disponibilidade da China de continuar a trabalhar com Angola, sobretudo a participar em todos os esforços para o desenvolvimento econômico e consequente progresso social do nosso país. Estamos a partilhar as nossas visões sobre o momento atual, mas sobretudo sobre aquilo que perspectivamos para o futuro, onde queremos um mundo em paz, em concórdia e em franco desenvolvimento. É a primeira vez que o representante chinês vem ao nosso país e mostrou-se bastante interessado e disponível para continuar a trabalhar com Angola e quer continuar a partilhar uma visão mais ampla daquilo onde for possível e nos grandes assuntos internacionais. Tem reportagem da semana a seguir. A sugestão do dia tem a ver com negócios transfronteiriços. Os caminhos que sustentam a aventura na luta diária pelo sustento das famílias. A reportagem é do Francisco Soares. Vários destinos, um só objetivo: sustento das famílias e expansão de horizontes comerciais. Os clientes que têm a confiança a nós, venham com a mercadoria, estamos a resistir. Sucessivamente vamos carregando o carro conforme está a ver. Depois do carro ficar cheio, vamos pegar o caderno e estar a escrever, a bater a matemática, a ver quanto é que total a carga que aqui foi. Tudo que é a cesta básica nós levamos. Também os fardos, que são as roupas, nós levamos. Tudo levamos que é necessário, que precisam lá nas províncias, nós levamos. A forma de negócio não é nova e a subida de preços e constrangimentos com a polícia não incentivam a continuar. Esses dias também estamos a encontrar dos preços, porque esses preços do motorista agora fez subir os preços do transporte. E agora a freta subiu através de quê? Eles estão a gastar muito pelo caminho estão a encontrar bué de reguladores de trânsito. Estão a pentear bué. Nós temos visto qualquer polícia, só para tirar a farda da polícia, que não é regulador de trânsito, quero mandar parar. E ele, quando te manda parar o carro, quer alguma coisa. Carregar um caminhão pode levar horas e até mesmo dias para chegar ao destino. A via não está boa. Está mais ou menos de Luanda até Muxinda. E a Muxinda em diante é para Faice, mas com muita dificuldade. Noutra hora fazia-se 2 dias, 3 dias para chegar até no Sauril. Agora fizemos aí 2 dias, 1 dia e meio. A dificuldade é a estrada. Agora que se aproxima então a chuva, com essas obras que ainda não terminaram, então já estamos com medo mesmo, já estamos a tremer. Comprar produtos que encham um caminhão não é tarefa fácil. Tanto é que o Sr. Cristóvão envia produtos à região leste do país, vezes sem conta, a partir do terminal Tamugua. Antigamente havia muito mesmo. Pelas crises que nós temos no país, tudo está abaixo. Principalmente esse parque
aciona do lado de leste. Nessa altura, até com o fluxo de passageiros, fizemos 2 viagens por semana. Como os comerciantes que circulam pelo mercado dos Kwanzas todos os dias, existem centenas de angolanos que têm nos mercados informais o sustento do negócio. E muitas vezes, mesmo sem a presença do dono da mercadoria, a relação é de confiança. E nesta aventura, muitos temem serem burlados pelos despachantes. Mas como já tem um ritmo que nós temos feito, ele tem sempre aquela mente de não, as coisas vão chegar. Mas tem sempre impasse. Às vezes o carro estraga no caminho, o cliente aí, o coração dele não fica normalmente sossegado. Corremos aqui conforme que você está a ver. E aí de cor. E principalmente os trabalhos que estamos a fazer é a receber mercadoria e meter nos carros. Principalmente estamos a carregar destino, primeiro Mbanza Congo, depois é Luvo. O Luvo, região transfronteiriça, é das maiores zonas aduaneiras do país e destino de grande parte destes produtos. O transporte que é feito pela estrada é maioritariamente informal. Apesar dos esforços do programa de reconversão da economia informal, ainda são muito visíveis os ecos da informalidade na economia angolana. Este fenômeno que nós verificamos em Angola pode ser atribuído a um fator fundamental: o lento crescimento da economia do país. Países que normalmente experimentam um desemprego alto e, consequentemente, prolongado, eles tendem a experimentar também um fenômeno muito maior associado à informalidade, porque quando as pessoas passam muito tempo sem encontrar uma vaga de trabalho, a tendência é de buscarem alguma forma de sobrevivência. Segundo dados oficiais, em 2022, a Administração Geral Tributária arrecadou 13,7 mil milhões de kwanzas em tributações nas regiões fronteiriças do país. Mais de 30 caminhões atravessam por dia a Estrada Nacional número 100, que liga Luanda, Bengo e Uíge. Quase metade transporta produtos de trocas comerciais e, uma vez ou outra, a polícia interpela caminhões e carros superlotados ou que não tenham todos os documentos. Aqui podemos dizer por dia aproximadamente uma média de 30 caminhões. Por dia? Por dia. Aproximadamente a viajar. Todos carregados? A parte deles contentores, no caso. Uns a pararem no soio, nem todos saírem no mesmo troço, né? Mas uns vão parar, uns param no soio, uns param só no Mbanza Congo, outros chegam até na fronteira, uns chegam no Luvo. Existe uma proibição de exportação de produtos importados destinados à cesta básica dos angolanos, mas alguns vão destas paragens sem controlo para o país vizinho. É muito difícil combater-se isso, porque isso está inserido dentro da própria dinâmica de mercado, dentro daquilo que nós podemos chamar das duas principais forças do mercado, que é a procura e a demanda. Ora, esta medida ou este fenômeno deveria servir sim de um alerta para nós, no sentido de poder criarmos mecanismos necessários nos mais variados aspectos da política macroeconômica, de poder reforçar a nossa capacidade produtiva para, inclusive no futuro próximo ou longínquo, podermos exportar livremente estes produtos, ainda que sejam da cesta de consumo. Segundo a AGT, quando a documentação está em falta ou a mercadoria não tem certificação de compra, é tudo apreendido. Entre a legalidade e a oportunidade do lucro, circulam milhares de kwanzas que os cofres do Estado devem arrecadar. A reportagem da semana volta na próxima sexta-feira. E como é sexta-feira, fechamos com o Cartaz na Rede. A Luma Tamba já cá está pronta para dar as sugestões úteis para o seu fim de semana. Lu, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Vamos às sugestões? Cara. Boa noite a si que nos acompanha e, igualmente, Angola é e sempre será por vontade própria
a trincheira firme da revolução em África. É com esta frase de Agostinho Neto que começamos as nossas sugestões para este final de semana. E a primeira proposta vem do espaço Aplausos, que dentro das celebrações do Dia do Herói Nacional e também o 7º aniversário do espaço vai realizar no domingo às 14 horas o Muzungué Aplausos da Saudade, com músicos como Justino Andanga, Balô Januário, Socorro, entre outros. Enquanto isso, a cantora Yola Semedo e a sua banda estará amanhã, no sábado, no Salão de Festas Taliana para um concerto intimista e jantar especial com Aftapar. O Festival Fitness As Cores de Angola vão receber o público amanhã das 7 às 22 horas no Bela Shopping, sobre o lema "O autismo também é nossa cor". O público poderá levar donativos diversos. O Prato do Cão é a proposta do grupo teatral Horizonte Zingambante, que será exibido amanhã e no domingo, em 2 sessões, das 19h15 e às 20h15. A programação da TV Girassol dá-lhe outras propostas. De lembrar que daqui a pouco começa o show do cantor brasileiro Seu Jorge no Centro de Conferências de Belas e vai partilhar o palco com muitos cantores do nosso mercado nacional. Nós temos encontro marcado na próxima sexta-feira. Até lá, já sabe, mais Girassol, mais cultura. Kina e Simeão, nós estamos juntos. Bom final de semana. Bom final de semana, Lu. Espero que aproveites umas destas sugestões e o teu final de semana seja desfrutado da melhor forma possível. Bom proveito. Bom proveito. Por hoje é tudo. O Girassol Jornal regressa amanhã, mesma hora. A todos, continuação de ótima noite. Boa noite.